Desde a saída de Vasco e Cruzeiro da Série B e a não queda dos clubes do famoso G12, a Série B passa por um processo de desvalorização a olhos vistos. Poucos têm se falado, até porque as grandes torcidas fora da Série B e torcidas de alcance regional acabam não repercutindo tanto assim, mas o fato é que a Série B tem perdido cada vez mais espaço e o desabafo agora é do Adilson, presidente do Atlético Goianiense, reclamando do horário, e essa questão do horário é um reflexo de tudo que acontece na Série B. A Série B sempre teve horários ruins, mesmo na época da Globo, mas pelo menos a questão financeira compensava. Agora os horários seguem ruins, até pioraram, né? O caso dessa queixa diretamente do presidente do Atlético Goianiense de jogar um domingo, 8h30 da noite, isso realmente é um horror. Jogo domingo, 8h30 da noite, é para destruir a rotina do torcedor. Só que agora, além dos horários ruins e piorados, a grana não é a mesma. Eu dizia no passado que jogar a Série C era ruim. Meu time sempre foi de Série C. Era ruim pela questão da visibilidade, mas pelo menos você conseguia acompanhar seu time nos horários clássicos do futebol, sábado à tarde ou domingo à tarde. De vez em quando tinha um joguinho segunda à noite que é chato, mas a Série B não. Quando também o Confiança esteve na Série B, a gente participava a gente via jogos sexta-feira de noite, terça-feira de noite, segunda-feira, 9 horas. Eram os horários ruins, mas parece que agora deu uma piorada. Vamos acompanhar aqui nessa matéria do mídiaesportiva.com as declarações do presidente do Atlético Goianiense. O presidente do Atlético Goianiense detona os horários da Série B e critica o modelo de transmissão. Estão estragando a competição. A discussão sobre os horários dos jogos da Série B voltou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. Neste domingo, o presidente do Atlético Goianiense, Adson, chamei ele de Edilson, protagonizou um duro desabafo ao criticar a definição das partidas, especialmente após o Dragão entrar em campo às 8h30, em horário que, segundo ele, prejudica o torcedor e o próprio campeonato. E aqui eu vou concordar muito com ele. Esse é um horário que tira a visibilidade. É um horário assim, domingo de noite, sei lá, o cara que tá... Ou o cara já viu seu time jogar, quem torce para times da Série A, ou geralmente a roda da Série D ou da Série C praticamente toda já acabou. Tem um jogo ali terminando pela Série C, os jogos que começam às 18, 19 horas. E aí é um horário que você já está se organizando para trabalhar no outro dia, para estudar. Ninguém vai parar para assistir aí um jogo que, claro, tirando os próprios torcedores do Atlético Goianiense. Então, tira muito a visibilidade. Aquele joguinho de Série B que você assiste só pra... Enfim, assiste. Não tá rolando, enfim. Péssima ideia aí da CBF e da ESPN. Vamos ver o que ele fala. A fala repercutiu rapidamente e reacendeu um debate antigo sobre os impactos das transmissões da Série B, os interesses comerciais e as experiências dos públicos nos estádios. Abre aspas aqui para Adson. Com toda sinceridade, quem está definindo esses horários é um brincalhão. Esses dias, Atlético, Vila e Goiás jogaram no mesmo horário. Os caras querem tirar o torcedor do estádio, não ouve os clubes, não fala com ninguém. E eu sei que não é culpa da CBF, isso é culpa da Disney, que comprou o campeonato da ESPN. Tem que ter bom senso. Domingo, 8h30 da noite, é um absurdo, né? E ele está corretíssimo, A ESPN compra os direitos da Série B, joga no plano Plus do Disney Plus, dá uma escondida na Série B, a Série B perde valores, perde visibilidade, tem alguns outros streams aí, um canal de YouTube transmitindo, mas tá uma bagunça. Os clubes da Série B precisam se organizar, porque assim, daqui a pouco a Série B vai estar muito mais próxima da Série D e da Série C do que próxima da Série A. Historicamente, Série D e Série C eram algo muito próximos, Série B era ali ficar no meio do caminho entre essas duas e a Série A, só que agora a Série A está se distanciando cada vez mais da Série B. Tanto é que os times da Série B sobem para A, sofrem muito e acabam por descer para B e ficar nesse ioiô. Então a gente precisa valorizar muito a Série B do Campeonato Brasileiro. Por N motivos. Nossa Série B ela tem um potencial enorme. Eu falava muito isso no meu canal do Confiança. Quando a gente estava lá. Além disso, o Brasil é muito grande.
O Brasil é muito grande para uma cidade como Goiânia, por exemplo, que está com 3 times da Série B, não ser valorizado esses times, esses torcedores, essas pessoas, a ponto de ter, por exemplo, os 3 jogando ao mesmo horário, o que atrapalha demais a logística da imprensa local, ou mesmo esses jogos nesses horários esquisitos. Falta de diálogo e impacto nas transmissões da Série B. Outro ponto levantado pelo presidente do Atlético Goianiense foi a ausência de diálogo com os clubes na definição das tabelas e horários. Abre aspas para Adson. Abre aspas para Adson. Então, infelizmente, nesse momento eu me preocupo muito com a Série B, porque não teve investimento que a Série B merece e ainda põe a gente para jogar nesses horários. Isso para mim é um absurdo, é falta de bom senso, falta de visão. Não adianta a gente brigar com a Série A, nós temos que entender que nós somos Série B neste momento. Então, eu realmente não tenho nenhuma visão de entender esses horários, essas formas de pensar de quem define isso. Realmente, como eu falei mais cedo, né? A Série B tem que viver por si só, tem que saber se valorizar enquanto Série B. Não adianta querer viver à sombra da Série A. Ela tem que se valorizar. Óbvio que o grande prêmio da Série B é subir a Série A, mas ela em si só tem que ser um grande campeonato, um campeonato bom de assistir, um campeonato bom de participar, porque senão fica só sendo essa ponte da Série C ou esse refúgio das divisões inferiores, não vai ficar legal. Direitos de transmissão e pressão sobre o campeonato. Mesmo reconhecendo que a responsabilidade não recai diretamente sobre a CBF, Adson direcionou suas críticas ao modelo de negociação dos direitos de transmissão da Série B, sugerindo que as decisões comerciais têm impacto negativamente no campeonato. Foi muito mal negociado, infelizmente estamos pagando um preço altíssimo. Aqui o cara tem que trabalhar amanhã, tem que pegar um ônibus coletivo, poxa, um horário desse, isso é um absurdo. Se tivesse pagando um rio de dinheiro, aí pode pôr 1h da manhã, mas não acontece. Então, infelizmente, estão estragando a Série B. Eles estão conseguindo estragar a Série B. É isso, acho que para mim essa é a grande discussão dessa desabafo do Adson. Estão estragando a Série B. Como o dinheiro está diminuindo e ainda bota um horário desse que afasta o torcedor, porque assim, o jogo começa às 8h30 da noite, ele vai acabar 10h30. Aí, se você chega rapidinho em casa, eu chego em casa às 11 horas. Então, assim, eu não conheço Goiânia, mas muito superficialmente, para saber as distâncias. Mas, assim, imagina isso numa grande capital, com transporte público ruim e tal, enfim. Muito complicado. Acho que a CBF precisa entender que se você tira de um lado, você tem que repor do outro. Se você está tirando a questão financeira porque não conseguiu vender para um parceiro que pagasse o que a Série B vale, ou que os clubes querem receber da Série B, você tem que tentar fazer com que os clubes consigam outras fontes de renda. E para isso você precisa melhorar o horário, melhorar a competição, organizar melhor essa tabela para que o torcedor vá ao estádio. E o torcedor indo ao estádio, os clubes negociam melhores patrocínios, aumentam o número de sócios torcedores, ganham mais em bilheteria e todo o ecossistema funciona. Não dá para só tirar e os clubes que se virem. Vamos encerrar aqui com o que mais Adson falou. Não falou mais nada. O tema dos horários da Série B segue como um dos principais pontos de tensão entre os clubes, emissoras e organizadoras. Enquanto as transmissões buscam maximizar a audiência e retorno comercial, dirigentes reforçam a importância de preservar o acesso do torcedor aos estádios. É isso. E eu imagino que esse horário ele prejudica o torcedor que vai ao estádio, mas também prejudica o torcedor que está acompanhando de sua casa. Domingo, 8h30 da noite, é horário de você descansar, é horário de você encerrar a semana. Claro, torcedores mais fanáticos, que acompanham mais, vão assistir, como o Adson falou, até 1h da manhã. Mas aquele torcedor eventual, aquele torcedor que só pega um jogo aqui ou ali, ou até mesmo aquele que nem é torcedor, mas tá de bobeira, vai assistir um joguinho da Série B, esse cara também precisa ser pensado, precisa ser pesquisado sobre isso. E aí, botar uns horários melhores para que consiga agradar e equilibrar tudo isso. Essa é a minha opinião e eu quero ouvir a sua. O que é que você acha desse desabafo do Adson e dessa nova negociação, desse novo formato aí da Série B, pós-Rede Globo, pós-gigantes participando da Série B? Deixe sua opinião aí, pense que o papo desse vídeo nos comentários. Eu tô deixando 2 vídeos aqui, ó. Vídeos que vão tratar sobre futebol brasileiro e mídia esportiva. Clica lá que você não vai se arrepender.